no rosto do Flamengo. Mais uma negociação bem sucedida. Tem informação sobre Alcaraz, tem informação sobre o clássico de hoje. Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo diretamente do estádio Newton Santos, o Vazião. Vamos estar lá fazendo essa cobertura para vocês. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, ajuda o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu? De verdade? Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Mais um madrugadão rubro-negro às 5 horas da manhã. Hoje é dia de clássico, diretamente do Vazião, mas hoje, minha gente, vai estar lotadão, porque é jogo contra o Flamengo, né? E jogo contra o Flamengo, a gente sabe que tá sempre lotado. Vamos estar lá para fazer essa cobertura maravilhosa para vocês. O técnico Tite, o Flamengo, encerrou os preparativos no CT Ninho do Urubu para esse confronto contra a equipe do Botafogo, e o time já está carimbado e praticamente confirmado para entrar em campo. O Tite fez muitos testes e mesclou bastante, e ainda tem algumas dúvidas para montar essa equipe contra o Botafogo. Na zaga, ele manteve sempre Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda, começou com o Léo Pereira durante os treinamentos e depois entrou com Ayrton Lucas. Na direita, o Wesley ficou 100% da atividade. No meio e ataque, ele começou com Alan, Léo Ortiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e o atacante, o centroavante Carlinhos. Em determinado momento, Gerson entrou na vaga de Luiz Araújo. Depois, Luiz Araújo ficou no time e saiu Carlinhos, com o Bruno Henrique fazendo a função de centroavante, segundo o jornalista Vene Casagrande. Com isso, no meio dessa salada toda aí que eu falei, aposto que você não deve ter entendido rigorosamente nada, tá aí o time do Flamengo. Goleiro Agostinho Rossi deve ser o titular, Wesley lateral direito, Léo Pereira na lateral esquerda, né? Tem a dúvida aí se vai ser o Ayrton Lucas, se vai ser o Léo Pereira, mas por conta do confronto na Libertadores, Ayrton Lucas é um jogador de potência física, de velocidade, de profundidade, já vem jogando, teve um corte, vai jogar na altitude, aquela situação toda. Por isso tudo, acredito que o Léo Pereira deve iniciar a partida diante da equipe do Botafogo, para resguardar a parte física, porque o que o Ayrton Lucas vai enfrentar lá aquela correria dele vai ser um negócio complicado. Alan no meio campo. Vale lembrar, gente, que o Alan no primeiro jogo, né, da altitude que o Flamengo teve contra a equipe do Bolívar, ele não foi relacionado, não foi uma preservação do Flamengo, ele não foi relacionado por uma questão clínica, que ele possui uma questão crônica que impede do jogador ir enfrentar a altitude, né, ter alto rendimento em altitude. Até tô curioso para saber qual vai ser a postura do departamento médico do Flamengo. À época saíram matérias dizendo que eu até esqueci o nome da situação, mas ele tem uma situação específica que não é bom ele ficar correndo em altitude, porque ele é mais propenso a ter sintomas dessa situação. Então ele é certo de jogar contra a equipe do Botafogo, porque já é um jogador naturalmente que não jogaria contra o Bolívar. Léo Ortiz, meio-campista do Flamengo, é zagueiro, mas vai continuar ali. Então, são dois primeirões ali que vão jogar na zaga, na meia cancha do Flamengo. É o Alan e o Léo Ortiz. Mais à frente, armando o jogo, carimbando todas as bolas do Flamengo, de Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos. Ou até mesmo o Gerson no lugar do Luiz Araújo. O Gerson é muito teimoso, mas é aquele teimoso do bem. Ele quer jogar tudo, ele quer enfrentar o Botafogo. Mas a comissão técnica do Flamengo tenta... Ô, Gerson, baixa a bolinha aí, meu filho, que você tá já se desgastando muito. Eu gosto disso, não tô criticando o Gerson, pelo amor, tá, gente? Eu gosto demais disso, mas deve ser preservado para o confronto mais importante, na minha opinião, que é o jogo contra o Bolívar na altitude. E de centroavante deve ser mantido ali o Carlinhos. Então, só para recapitular, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Alan, Léo Ortiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos. Essa deve ser a escalação do Flamengo para atuar hoje diante da equipe do Botafogo. Flamengo e Botafogo, que é um campeonato à parte, principalmente para os botafoguenses, que não engolem até hoje
né? Todas as vitórias e todo chororô que o Flamengo dá pra cima aí da equipe do Botafogo. Botafogo, inclusive, que pode eventualmente poupar alguns dos seus titulares, porque o Botafogo tem um confronto aí contra a equipe do Palmeiras. Quem apita o jogo é Bruno Arleu de Araújo, árbitro do Rio de Janeiro, árbitro carioca, árbitro da FERJ, auxiliado por Rodrigo Figueira, Henrique Corrêa, também do Rio, Thiago Henrique Neto, também do Rio, são os bandeirinhas, e Rodrigo Guarizo do Amaral de São Paulo será o responsável pelo VAR. Partida essa vai ter transmissão do Premier Futebol Clube. Não é comum que se tenha árbitros do mesmo estado apitando partidas de um clube daquele estado em campeonatos brasileiros, geralmente mesmo sendo clássicos, eles colocam outros árbitros, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Para mim, a maioria dos árbitros do futebol brasileiro são ruins. É um árbitro que, assim, não é um dos piores, mas também não é coisa boa. Vai apitar o jogo do Flamengo. Vamos ver o que vai dar esse jogo de hoje aí. Enfim, vamos ver o que vai dar. Espero que dê a vitória do Flamengo. O Flamengo tem tudo para ganhar. Eu sei que o Flamengo perdeu no Maracanã primeiro turno, mas, gente, jogando lá o salão de festa do Flamengo, tem que entrar para ganhar. Dá para ganhar essa bagaça, beleza? Galera, eu tava vendo o jogo ontem do Corinthians e Fluminense, secando o Fluminense, que eu quero demais que o Fluminense caia pra segunda divisão. Seca todo mundo, seca o Vasco, seca o Botafogo, seca quem tem que secar pro Flamengo passar, enfim. E, cara, o Neneca, ele fez mais um grande jogo, viu? Ele fez mais um grande jogo. E eu fico me perguntando até que ponto vale a pena o Flamengo ceder nessa opção de compra do Corinthians, sendo que o Flamengo já notificou o Corinthians, até esse momento não pagou o Flamengo pelo Mateuzinho. Tá dando calote no Flamengo. Ah, mas a compra do Neneca tem que ser à vista. Meu amigo, isso tá, vou pagar, mas daqui a 2 meses. E aí? E o cara agarrando, catando tudo lá no Corinthians. Como é que vai ficar essa situação? Eu fico me perguntando. Mas vamos avançar aí, pessoal. Falando sobre política do Flamengo, Rodrigo Dunst de Abranches lidera a intenção de votos entre sócios do Flamengo para as eleições de dezembro. O apoiado de Landim tem 37% na pesquisa espontânea do Datavox. BAP e Maurício Gomes de Matos aparecem na sequência na casa dos 21%, minha galera. Olha aí, né? Você tem o Dunst em primeiro, o BAP em segundo, depois o Maurício Gomes ali, empatado tecnicamente com o BAP, depois tem Eduardo Bandeira de Melo, que em breve, inclusive, deve anunciar apoio ao Maurício Gomes de Matos. Ele não vem concorrendo. Aí logo abaixo você tem ali o Valim Vasconcelos, você tem ali até Marcos Braz, enfim, Marcos Braz sequer deve ser candidato, pelo menos eu acho que não, né, a presidência do Flamengo. Aí tá aqui a informação da Raíssa Simplício. Eduardo Bandeira de Melo vai oficializar o seu apoio ao Maurício Gomes de Matos nas eleições do Flamengo em um evento que acontece na próxima segunda-feira, segundo a jornalista, e ela publicou uma imagem da qual Eduardo Bandeira de Melo e Maurício Gomes de Matos estão ali com o emblema MGN, Maurício Gomes de Matos, presidente para 2024, né? Para eleições de 2024, evidente, que assume no próximo ano de 2025, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Ó, Renato Gaúcho falou do Flamengo, hein? Mas dessa vez não foi coisa ruim, não. Geralmente fala, porque 200 milhões é fácil, ver aqui não foi fácil, não ganhou, coisa e tal, mas dessa vez foi bem. Renato Gaúcho faz coro a Tite, bate no calendário e ataca a CBF. E o Renato falou. Vem a entrevista do Tite reclamando também do total apoio a ele. E olha que o Tite tem a aeronave à disposição a hora que o Flamengo quiser, mas tem que falar, né? Quiser. Um grande plantel e estádio para jogar. E tem que jogar também a cada 3 dias. E as pessoas exigem grandes atuações e sempre vitórias, falou o Renato. Fica impossível com o calendário. Não é desculpa, não. Mas no momento que você gasta para ter um grupo forte e não pode usar, fica muito difícil.
Mas não adianta porque as pessoas não vão entender e sempre querem resultado. Nós, treinadores, queremos sempre a vitória, mas se colocar sempre o mesmo time em campo, não vai ter nada, nem vitória, nem briga por título, só um monte de jogador entregue ao departamento médico. Mas quem faz o calendário no futebol brasileiro, poucos entendem de futebol. Nunca entraram no campo, nunca jogaram bola. Para quem trabalha e vive no futebol, fica bastante pesado para a gente, falou o Renato Gaúcho em entrevista coletiva. Sim, gente, vamos lá. Os treinadores têm a razão deles, é muito jogo, o calendário é inchado pelo campeonato estadual, isso aí é verdade, mas tem muita coisa errada sendo feita também, viu? Os treinadores cometem muitos erros. Para mim, o Flamengo como instituição cometeu um erro claro, crasso, que não foi priorizar, tem que priorizar, e aí tem que vir pra torcida e mandar-lhe o papo reto, falar, nação, ó, vamos priorizar isso e isso. Vai ter gente que não vai gostar, porque se tentar abraçar o mundo, vai se dar mal. Eu já falo, é lógico, eu não quero que seja eliminado de Copa do Brasil, não tinha que perder pra Palmeiras, mas você entrega tudo ali. Você é um jogador, meu irmão, ele joga pra... Aí chega contra o Palmeiras no Brasileiro, não tem 100%. Chega contra o Bolívar, não tem 100%, meteu 2-0. Ainda bem que o Léo Pereira achou aquele gol de cabeça, porque senão tava todo mundo, igual diz Fernando Gil, com a situação na mão, né? Pra enfrentar, né? Com o B na mão, né? Com o brioco aí, pra enfrentar o Bolívar lá, se fosse 1-0. É ou não é? Então tem que priorizar, gente. Não tem como, sabe? Não tem como. Mas vamos avançando. Vamos lá, galera. Flamengo... Não, na realidade é essa aqui. Calma, não vamos avançando, não. Tá aqui, ó. Michael vive clima de despedida no Al Hilal e tem a promessa antiga com o Flamengo. Atacante deu sua palavra de que quando voltar ao Brasil, preferência será do rubro-negro. Com isso, o Flamengo está muito otimista, minha galera, né? Eduardo Maluf, né, tá lá em Riad, o Eduardo Maluf que é o agente do jogador, né, ele conquistou a Supercopa Saudita de 2024, ele vai se reunir com a diretoria do Al Hilal hoje. O Michael só tem mais 5 meses de vínculo e pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. O Flamengo já manifestou interesse, no entanto, enfrenta concorrências de times da própria Arábia Saudita e do Catar. No entanto, a prioridade do Michael é voltar a jogar no Brasil. E nesse caso, Michael tem de fato uma promessa com o Flamengo. Quando foi vendido em janeiro de 2022, ele disse a Marcos Braz, VP de futebol, que quando voltar ao país, a preferência será pelo Flamengo, pela gratidão que tem pelo clube. O jogador revelou isso ao interagir com fãs no Instagram ainda em 2022 e depois reforçou isso aí em entrevistas. Ele abriu aquela famosa caixinha de pergunta. Qual a possibilidade de voltar para o Mengão? Perguntou um torcedor. E ele escreveu, tem uma promessa com Marcos Braz. Michael, no Flamengo, disputou 105 jogos, fez 23 gols entre 2020 e 2021. Ele foi vendido para o Al Hilal por 8 milhões e 400 mil dólares, 45 milhões e 500 mil reais na época. O Flamengo ainda aguarda para saber as condições do negócio, mas internamente a diretoria está bastante otimista para repatriá-lo. Desde que Michael saiu, ele mantém contatos com dirigentes do Flamengo e a relação entre eles é considerada ótima. O clube espera uma sinalização para saber se o investimento terá que ser maior ao Al Hilal ou ao jogador em luvas, caso ele consiga ficar livre no mercado. Porque, gente, mesmo que o Al Hilal libere, ele vai querer luvas. Isso é natural. Isso é de todo jogador. É normal. Independente, o cara quer dinheiro. Pô, a gente precisa de dinheiro. Tá pra comprar o arroz, mas o Michael, Pedrão, tá, mas não interessa, o cara conquistou isso, cara, não vamos julgar essa situação do cara, tá? Não é porque ele é grato que ele também, eu vou aceitar qualquer coisa. Não, ele tá dando uma prioridade. E a gente vai voltar esse tema Michael ainda aqui, tá? Tem mais coisa pra gente conversar sobre ele.
Mas aqui, ó. Flamengo finalizou a venda de Wesley para a Atalanta ontem, no sábado, com todos os termos acordados entre os clubes e o jogador. A diretoria rubro-negra pediu para ele ficar à disposição contra o Bolívar e contra a equipe do Botafogo, no caso hoje. Contra o Botafogo primeiro, depois contra o Bolívar. O jogador, inclusive, pode embarcar direto da Bolívia para se apresentar ao time italiano. A logística já está sendo montada. Então, negócio carimbado, finalizado, concluído, tá? Ratificado, não tem mais volta. A despedida do Wesley do Flamengo será contra a equipe do Bolívar na altitude, minha galera. E vamos ver, quem sabe o Wesley pare lá na zona mista lá de La Paz, do estádio de Hernando Cid. Vou estar lá para fazer essa cobertura para vocês, para comentar sobre essa saída dele do Flamengo. Isso aí já tá certo, deve ir direto, inclusive, como a gente viu aí explicar o Vene Casagrande. Mais uma informação que também é bem importante sobre a venda do Wesley: além dos 16 milhões de euros fixos e 4 milhões em metas, podendo chegar a 20, o Flamengo terá direito a 10% de mais-valia em uma futura venda do lateral e um adicional de 5% sobre mais-valia se a venda for igual ou maior a 45 milhões de euros. Desejo sucesso ao Wesley na Europa. Já peguei muito no pé dele no canal, mas sucesso a ele na Europa. Tenho certeza que as pessoas devem desejar isso aí também. Ele se entregou tudo no Flamengo. De repente não entregou o que a gente esperava, né? O que muita gente esperava. Não vou falar para todo mundo, não posso falar para todo mundo. Mas que o garoto seja feliz agora, né, gente? Não vamos ficar também perturbando aí a equipe do jogador. Voltando ao Michael, o Flamengo ofereceu um contrato de pelo menos 3 anos ao atleta. No entanto, enfrenta a concorrência dessas equipes aí que a gente comentou, que tem dinheiro do Oriente Médio, do Catar e da própria Arábia Saudita. O Flamengo se reunirá com os representantes do jogador para fechar de vez a contratação. Ambas as partes têm pressa para resolver logo a situação. Há quem crave que o Michael já é jogador do Flamengo. Você tem o Gustavo Henrique dando choque, por exemplo. Você tem o Mundo Rubro-Negro, que também é um site muito confiável, traz geralmente informações sobre os bastidores da política do Flamengo, trouxe muita notícia sobre política, sobre estádio do Flamengo, e está cravando também que já é do Flamengo. O Mauro César não cravou mais disso, que a tendência é que a coisa se resolva, mas ele não cravou nada. Não, vamos esperar, ouvir o vídeo dele, espera assinar, vamos ver, mas a tendência é que o Michael venha logo para o Flamengo, sobretudo com essa emergência que o Flamengo tem para ter logo um jogador para jogar no ataque, porque teve a lesão com o Cebolinha. O Southampton está contratando o Matheus Fernandes, da equipe do Sporting Lisboa de Portugal. Tem a mesma idade que Alcaraz e joga na mesma posição. E vão pagar o mesmo valor que o Flamengo ofereceu pelo jogador. Tem ligação ou não tem ligação, Pedrão? Vamos prosseguir aqui. Segundo o Mauro César, o Flamengo sabe que é difícil, mas ainda tem esperanças de contratar Carlos Alcaraz, da equipe do Southampton, da Inglaterra. Rubro-negro não pretende elevar mais ainda a proposta, mas segue negociando, tentando convencer os ingleses a voltar ao valor anterior, que era de cerca de 18 milhões de euros. Alguns companheiros, como Matheus Leal, trouxe que o Flamengo subiu essa proposta e aguarda a resposta da equipe do Southampton da Inglaterra. Vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se inscreveu na notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras, vamos pra cima do Botafogo.